Você tá cansado de ouvir mutante alfa, mutante ômega e não entender do que a gente tá falando? Então, chega! Hoje eu tô aqui para decifrar essa classificação mutante para você. Vamos nessa? Antes de começar esse vídeo, eu já quero te pedir para se inscrever no canal e deixar seu joinha aqui para ajudar a gente a fazer muito mais conteúdos legais como esse para você, tá bom? Quando o Stan Lee e o Jack Kirby criaram os X-Men lá na década de 60, eles imaginaram que haveriam alguns humanos, alguns poucos, nascidos com uma mutação especial que dava para eles um poder ou uma qualidade extra ou uma forma diferente que de certa forma os faria diferente das outras pessoas. À medida que alguns problemas foram surgindo e a franquia foi se expandindo cada vez mais, a gente descobriu que tinha muito mais mutantes do que a gente imaginava. Tanto que os humanos começam a ficar com medo de serem substituídos, conquistados e talvez até, submetidos aos mutantes. O mundo dos X-Men evoluiu bastante nas últimas décadas e a gente aprendeu que cada mutante, além de ter um padrão único de ondas cerebrais, nasce com um gene X que causa essas habilidades e geralmente ativado durante a puberdade. Desde o início a gente viu que nem todos os mutantes são iguais. Tem uns que parecem com a gente e tem outros que parecem um alienígena, demônio, um animal, e a criatividade dos roteiristas é realmente infinita. Com o tempo surgiu um sistema de classificação para simplesmente ajudar os X-Men, junto com a SHIELD, a acompanhar quem tinha quais características mais básicas e quais eram os níveis de poder entre os mutantes. É claro que não são coisas imutáveis, uma vez que alguns mutantes vão surgir com novos poderes ou com novas aparências, ou são geneticamente alterados por alguma força externa, a gente não sabe. Eles podem sofrer mutações secundárias. Quem lembra do Fera em Extinção com cara de cachorrão? E isso pode mudar o jeito com que eles apareçam, e o resultado é que eles vão ser mudados de classificação. Então, para ajudar aqui, estão as 6 categorias básicas de mutantes que existem no universo X-Men da Marvel Comics. Primeiro é nível Zeta. Esse é o nível mais baixo que um mutante pode ser. Em alguns casos a pessoa só porta o gene X, em outros ela pode ter filhos com o gene X. Seja qual for o caso, eles não têm poderes mutantes, eles só têm o gene X. E aí, fica a dúvida, será que você é um mutante Zeta? Nível Alpha. Um mutante nível Alpha é alguém que não parece diferente de qualquer outro ser humano e os poderes são bastante eficazes em combate. Da mesma forma, eles não têm limitações, que são impostas a ele como resultado dessa ação do gene X. A Kate Pryde se parece com qualquer mulher normal e é capaz de atravessar paredes. Isso dá uma vantagem boa para ela em uma batalha. A Crystal não parece diferente dos outros, mas pode absorver as ondas sonoras e redirecionar como luz ou laser. O Colossus pode parecer um homem de metal quando está usando o poder, mas ele pode desligar e retornar a aparência de um russo camponês. Outro exemplo é a Vampira, que agora é uma mutante do nível Alpha, que já pode controlar seu poder, mas já foi nível Beta. Mas o que é nível Beta? São os mutantes que parecem com os mutantes Alpha, mas que têm alguma particularidade na aparência deles. Embora à primeira vista eles possam se passar por ser humano, um exame mais cuidadoso na aparência deles revela que eles têm alguma característica que diferencia, como uma cor de olho que geralmente não aparece nos humanos, ou então alguma parte do corpo deles diferente. Um mutante beta também pode ser alguém que se passa por humano, mas tem alguma limitação imposta por conta de seus poderes, como o Gambit, que pode controlar o poder dele e parece humano, mas tem os olhos vermelhos e pretos. O Wolverine, que pode parecer humano a princípio, mas além de não ter o poder de desligar os próprios poderes, ele tem um conjunto extra de ossos e músculos em cada antebraço que formam as garras dele. Isso nos leva à terceira classificação, nível Gama. Assim como o Alpha e o Beta, os mutantes no nível Gama são bastante úteis em situação de combate. Mas o resultado da ação do gene X neles, a Blink, lembra que apareceu em The Gifted? Ela cria portais de teletransporte e projeção de energia, que é bastante útil num momento de luta. Mas junto com tudo isso, ela tem a pele lilás, os olhos sem pupila,
cabelo rosa e algumas marcas no rosto. O noturno, que pode se agarrar a uma superfície lá no alto, se teletransportar para lugares que já viu, mas nasceu parecendo um demônio, com a pele cor índigo, azul, né? Com 3 dedos em cada mão e 2 dedos em cada pé. Orelhas de elfo, algumas presas assim mais afiadas e também uma cauda. O nível Delta é aquele que tem mutantes como alfas e betas, que podem se passar por humanos na primeira vista, mas diferente do alfa e do beta, o poder deles não é tão significativo no momento de combate. As habilidades deles são mais sutis, o que pode enganar quem está vendo em primeira mão. Os mutantes Delta podem passar anos sem perceber que são mutantes de fato, porque a natureza da habilidade deles é propícia para isso. A Domino, por exemplo, é uma mutante Delta. Quando ela tem adrenalina correndo no corpo, ela aumenta a probabilidade de vencer ao favor dela dentro de uma visão ali da situação que ela está. Mas mesmo isso não é automático, porque ela precisa aproveitar ativamente, né, a sorte que ela causa. E se a Domino está sendo baleada, por exemplo, ela não pode simplesmente ficar lá e contar que as balas parem. Se ela começar a fugir dos disparos, provavelmente a maioria das vezes não vai ser acertada por pouco. Outro mutante Delta seria o Forge, que instintivamente consegue construir e também refazer algumas máquinas e até mesmo entender como as máquinas funcionam. A próxima classificação mutante é a nível Epsilon. Os mutantes que são do nível Epsilon têm um poder que não é combatível, ou nenhum poder mesmo. Mas eles são como mutantes Gama que não conseguem passar despercebidos, e a gente tem muitos exemplos desses mutantes que podem ser encontrados entre os Morlocks. Uma comunidade que prefere viver nos esgotos ao invés de conviver com o resto da humanidade. Um exemplo desse mutante, Tommy dos Morlocks, que tem umas marcas estranhas coloridas no rosto e que pode ficar fino como se fosse uma folha de papel. Outro mutante que eu amo de paixão é o Bico. Ele tem asas, mas não serve para voo. Ele tem uma cabeça de ave, bicos e olhos que parecem de aves, mas isso não dá nenhum poder extra, ele não conseguiria fazer nada com isso na batalha. E a última classificação é a mais importante, são os mutantes nível Ômega. Esses mutantes são quem realmente causam medo nos humanos normais e nas agências governamentais que investigam esses mutantes. Os poderes desses mutantes são considerados ameaças bem sérias. Eles são capazes de destruir muita coisa e são muito difíceis de derrubar, de conter, talvez até matar. Então, esses são os mais perigosos e mais poderosos. Essa classificação pode mudar a qualquer momento, tá? Mas hoje, o Magneto é um mutante ômega e os poderes dele de magnetismo permitem que ele faça um monte de coisa, como manipular os campos relacionados à eletricidade e à gravidade. Tempestade também é considerada uma mutante nível ômega, e porque ela consegue manipular os elementos da natureza. E isso é importante a gente ressaltar, que ela não consegue desligar esses poderes completamente, porque eles estão ligados à própria emoção dela. O Homem de Gelo também é um outro exemplo de mutante ômega, mesmo ele parecendo mais um mutante alfa. O Bowie finalmente começou a explorar todo o potencial dele, mostrando mais atualmente que ele poderia criar cópias de si mesmo para atuar como um exército de seres orgânicos de gelo. Pronto, agora você já sabe o que é classificação mutante e como encaixar o seu mutante favorito nessa classificação. Me deixa aqui embaixo qual é o seu mutante favorito e qual é a classe dele. Se ficou com alguma dúvida também, deixa aqui que a gente vai responder, tá bom? Deixe seu joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber muito mais conteúdo como esse. Valeu, até a próxima!